O tema está baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, um capítulo muito conhecido, e somente do 1 ao 3, o texto base. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, aqui se fala universo, está se referindo ao universo, os mundos, no plural, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O universo foi criado. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Feche teus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, nos encontramos aqui mais uma vez, Senhor Deus, para absorver, Senhor, o que Tu queres falar conosco, Senhor, nessa hora, Pai. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, Senhor, mas que possa alcançar, Senhor, o máximo de pessoas possíveis e crendo que uma hora o que estiver passando vai acabar um dia. Mas é preciso usar a fé. Ó Deus, fala conosco nessa hora. É o que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto base em Hebreus, que é muito conhecido, essa passagem que fala sobre a fé, é conhecido como o capítulo da fé. Eu te faço uma pergunta nesse momento. Você tem fé? Ah, eu tenho, irmão. Eu tenho fé, sim. Tenho muita fé. Inclusive, eu uso minha fé constantemente todos os dias. Mas eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Se pudesse medir o tamanho da sua fé, você conseguiria medir? A sua fé é do tamanho do grão de mostarda? Se for, já é um bom começo. Já é o suficiente. Se tiver a fé do tamanho de uma grão de mostarda, você poderia fazer muitas coisas. O grão de mostarda é tão pequenininho que se bota na palma da mão, tem que olhar de perto para ver um grão de mostarda. Tenta pesquisar ou ver como é que é um grão de mostarda, é muito pequenininho. Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é alguma coisa. E acredito que para alguns já é o suficiente. Existe uma história real que aconteceu no interior de uma cidade. Uma jovem menina, adolescente, morava numa cidadezinha. E nesse tempo tinha uma capelazinha de uma igreja. E o pastor todo domingo ia ali pregar, falar da palavra de Deus, genuína da palavra de Deus. E os irmãos muito humildes iam ali se reunir para escutar e aprender da palavra de Deus. E era uma cidade muito seca, muito seca. Pessoas eram ali, não chovia, muito difícil chover ali. E nesse dia o pastor resolveu pregar sobre a fé, sobre a fé. E os irmãos ali escutando o sermão sobre fé, sobre fé, sobre fé, sobre fé. E numa certa hora ele falou assim: quem aqui tem fé? Aí todo mundo: nossa, eu tenho, glória a Deus, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. E vamos orar com fé, irmãos, para que chova. Nossa cidadezinha está precisando de chuva para as lavouras, para ter água, abundância. Vamos orar a Deus, mas temos que orar com fé. Fizeram um propósito. Vamos orar com fé, vamos orar com fé. E aquelas pessoas se reuniram de joelhos, orando com fé. Amanhã vamos nos reunir aqui no 7º dia de propósito até Deus mandar a chuva. Mas tem que crer. E nesse dia, essa menininha que eu falei, ela levou um guarda-chuva. Levou um guarda-chuva. E todo mundo olhando para ela assim, ria. Outros ficaram calados. Nesse dia que clamou ao Senhor, aquela menina orou, veio a chuva. Veio a chuva naquele dia. E o que ela fez? Abriu o guarda-chuva. Eu te pergunto, de todos que estavam ali, quem teve mais fé? Obviamente a menina. Porque ela não somente creu no sobrenatural, no invisível, mas ela levou o guarda-chuva.
Eu vou levar um guarda-chuva porque vai chover. Ela usou a fé. Não somente pediu e creu, mas ela usou a fé, o dom da fé. E como é que nós estamos usando a nossa fé? Será que você está usando a sua fé corretamente? Tá difícil? Tá difícil passar por esse momento agora? Use a fé. Use a fé. Viva pela fé. Essa menina dessa história, ela viveu pela fé. Vamos abrir agora em Romanos. Vamos abrir, não vou ler em Romanos. Fica melhor. Romanos 8, 24 ao 25. Olha que interessante o que fala. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se você tiver fé, sem ter esperança, uma coisa sempre se encaixa com a outra. Você não vai ter, você não pode ter, nós não podemos ter, usar a fé, ou melhor dizendo, fé sem esperança. Esperança, aqui está dizendo aqui o apóstolo Paulo dizendo que somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. E eu digo isso da fé também. A fé que se vê não é fé. É aquilo que não se vê, mas o que se espera. Porque se alguém vê, como esperará? Certo? E aqui o apóstolo Paulo nos ensina a ter esperança em meio à tribulação, em ter esperança em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Tá difícil? Não perca a esperança. Eu vou abrir agora em Salmos 42, 11, e diz assim: porque o que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista aqui nos ensina que a esperança em meio à tribulação, ele louvava ao Senhor em meio à tribulação. Pratique isso. Pratique esse louvor. Em meio à tribulação, louve ao Senhor. Não importa as circunstâncias, te louvarei. Tem até um ano que diz, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente em ti, Jesus. Então não importa as circunstâncias, louve ao Senhor. Em meio a esse caos, não perca a fé, não perca a esperança e louve ao Senhor. Vamos agora para terminando já, Romanos. Vamos abrir em Romanos, ou melhor dizendo, eu vou abrir em Romanos. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. O terceiro tópico é oração. Você não pode deixar de ter fé, de ter esperança sem orar. Paulo orava, Daniel orava 3 vezes ao dia, Jesus orava constantemente, inclusive de madrugada, a Bíblia diz isso. E o que está faltando em você? Esmorecimento? Eu estou muito desanimado para orar. Mas ore, e mesmo chorando com dor, ore ao Senhor. Evangelho de João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Então peça ao Senhor: Senhor, não estou aguentando mais essa tribulação, não estou aguentando mais essa epidemia, essa pandemia, essa tribulação que eu estou passando, não estou aguentando mais. E por final, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Esteja onde estiver, tem como orar? Ore ao Senhor. E agora, para encerrar mesmo, 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso, apóstolo Paulo dizendo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
não atentando nas coisas que se veem, olha aí lá no começo, sobre Hebreus 11, mas as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Não perca a esperança, não perca a fé, ore ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui era um homem perseguido, açoitado, preso, e mesmo assim ele disse, não perca a fé, persevere. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Vou deixar essa frase para você terminar. Para terminar agora. Perca tudo, mas não perca a fé. Bota no teu status isso aí. Perca tudo, mas não perca a fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus te abençoe.